Imagine viver em um mundo onde duas nações têm poder suficiente para destruir o planeta inteiro e ambas estão prontas para apertar o botão. Não foi um filme, foi a realidade durante décadas. E o mais assustador, ninguém sabia exatamente quando tudo poderia acabar. Se você gosta de histórias reais que parecem roteiro de cinema, já aproveita agora para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias que mudaram o destino da humanidade. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, o planeta ainda estava em ruínas. Cidades destruídas, milhões de mortos e uma Europa completamente devastada. Mas no meio desse cenário, duas potências começaram a se destacar como gigantes: os Estados Unidos e a União Soviética. De um lado, os americanos defendiam o capitalismo, a democracia liberal e a expansão do mercado. Do outro, os soviéticos acreditavam que o futuro da humanidade estava no socialismo e no controle do Estado. O problema é que nenhum dos dois lados aceitava a ideia de que o outro pudesse dominar o mundo. E foi assim que começou a Guerra Fria. Curiosamente, apesar do nome, ela nunca foi uma guerra direta entre essas duas potências. Não houve batalhas oficiais entre soldados americanos e soviéticos. Em vez disso, o conflito aconteceu nas sombras, através de espionagem, ameaças nucleares, propaganda e guerras indiretas. Era um jogo perigoso de influência global. Cada país tentava convencer o maior número possível de nações a seguir seu modelo político e econômico. Enquanto isso, a corrida armamentista avançava em um ritmo assustador. Bombas cada vez mais poderosas eram construídas. Mísseis capazes de cruzar continentes em minutos eram desenvolvidos. E pela primeira vez na história da humanidade, a possibilidade de destruição total do planeta era algo real. Agora imagine viver sabendo que a qualquer momento, uma decisão política poderia iniciar uma guerra nuclear. Você acha que os líderes daquela época realmente acreditavam que o conflito poderia acontecer? Se quiser mais histórias como essa, já deixa o like no vídeo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos históricos que parecem filmes. Mas a disputa não acontecia apenas com armas, ela também chegou ao espaço. Quando os soviéticos lançaram o satélite Sputnik em 1957, o mundo inteiro ficou em choque. De repente, parecia que a União Soviética estava à frente na tecnologia espacial. Os Estados Unidos reagiram rapidamente. A corrida espacial havia começado. Nos anos seguintes, foguetes, sondas e missões espaciais se tornaram símbolos de poder. Cada avanço era usado como propaganda para provar qual sistema político era superior. Mas enquanto o mundo inteiro assistia fascinado à conquista do espaço, o perigo na Terra continuava aumentando. Em 1962, o planeta chegou mais perto do apocalipse do que jamais esteve. A União Soviética começou a instalar mísseis nucleares em Cuba, a poucos quilômetros da costa americana. Quando os Estados Unidos descobriram, o mundo entrou em estado de tensão absoluta. Durante 13 dias, líderes políticos discutiram, negociaram e se prepararam para o pior. Se um único ataque fosse lançado, a resposta seria imediata. E isso poderia significar o início de uma guerra nuclear global. Por sorte, no último momento, um acordo foi alcançado. Os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e os Estados Unidos prometeram não invadir a ilha. O mundo respirou aliviado. Mas a Guerra Fria ainda estava longe de acabar. Ao longo das décadas seguintes, conflitos indiretos surgiram em várias partes do mundo. Guerras na Coreia, no Vietnã, no Afeganistão e em diversos países da África e da América Latina foram influenciadas por essa disputa entre superpotências. Na prática, milhões de pessoas sofreram em guerras locais, que faziam parte de um confronto global. Enquanto isso, dentro da própria União Soviética, problemas econômicos começaram a se acumular. O sistema socialista enfrentava dificuldades para competir com a economia capitalista do Ocidente. A pressão interna aumentava.
A população queria reformas, mais liberdade, mais oportunidades. E então, em 1989, algo inesperado aconteceu. O Muro de Berlim, que durante décadas havia dividido o mundo em dois blocos ideológicos, começou a cair. Pessoas dos dois lados da cidade se encontraram nas ruas, celebrando, chorando e derrubando pedaços do muro com martelos. Era o símbolo de uma nova era. Poucos anos depois, em 1991, a União Soviética oficialmente deixou de existir. Com isso, a Guerra Fria chegava ao fim. Mas as consequências desse conflito silencioso continuam presentes até hoje. A corrida tecnológica acelerou o desenvolvimento de computadores, satélites e até da internet. Muitas das tecnologias que usamos diariamente nasceram dessa disputa. Ao mesmo tempo, o mundo herdou um enorme arsenal nuclear que ainda existe. E talvez a maior lição da Guerra Fria seja esta. Durante quase meio século, a humanidade viveu sob a sombra de uma guerra que nunca aconteceu, mas que poderia ter mudado o destino do planeta em questão de minutos. Se você chegou até aqui, comenta História nos comentários para eu saber que você assistiu até o final. E claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque na próxima história vamos revelar outro momento da história que quase mudou o rumo do mundo.